E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre a Era Napoleônica. Então vamos pegar um pouquinho antes ali para ver o que estava ocorrendo na Europa. Em 1789 ocorreu a Revolução Francesa, que colocou em xeque a monarquia absolutista. Então houve a decadência do absolutismo, o rei, né, foi retirado do poder, e a França, então, se tornou, aos poucos ali, os revolucionários, com a queda da Bastilha, né, implementaram ali os princípios de igualdade, liberdade, fraternidade. Então, mais adiante, nesse contexto da Revolução Francesa, a França está vivendo um período que é o chamado período do governo do diretório. Então, nesse governo do diretório, ocorre uma instabilidade política, isso é mais ou menos no ano de 1795, e nesse momento, então, nesta instabilidade, os ideais da Revolução ainda estão em processo de implantação, os monarquistas querem a restauração do antigo regime, então existe esse momento, né, essa situação instável. E qual é a solução que a burguesia encontra para resolver esses problemas? É um golpe de Estado, colocando no poder, com o apoio do exército, o Napoleão Bonaparte. E como se chama este golpe? É chamado golpe do 18 Brumário, que ocorre, então, em 1799. Por que tem este nome, 18 Brumário? 18 Brumário está relacionado com um calendário da Revolução Francesa. Então, os revolucionários criaram um calendário próprio, então estabeleceram essa data, 18 Brumário, que é mais ou menos ali o outono, certo? Então, Napoleão, ele começa no poder através de um golpe e ele se torna cônsul, né? Então, ele ganha o cargo no executivo, um cargo de cônsul, certo? Bom, vamos falar sobre as primeiras medidas adotadas pelo Napoleão. Ele adotou, então, a centralização do poder, a cobrança de impostos, a realização de obras públicas, também um Código Civil Napoleônico, o famoso Código Civil Napoleônico, onde estabeleceu ali os princípios da igualdade dos cidadãos perante a lei, a separação entre Estado e Igreja, também o fim dos privilégios feudais e o direito à propriedade. Então, nesse Código Civil, neste conjunto de leis, né, o Napoleão ele procurou beneficiar a burguesia. Os burgueses que ajudaram ele a chegar ao poder, né, a burguesia foi beneficiada com esse tipo de legislação. Então, houve situações em que ocorreram avanços, vamos dizer assim, nesses princípios dessas leis, né? Mas teve situações em que as leis não tiveram um avanço esperado, como, por exemplo, a questão da igualdade entre homens e mulheres. Isso não foi contemplado, as mulheres ainda ficaram com uma situação desigual, né? Então não foram tratadas ainda nessa legislação em igualdade, e também proibiu a associação em sindicatos, né? Então teve avanços, mas também teve a manutenção ali de situações em que não houve melhorias, vamos dizer assim, para determinados grupos sociais, então, certo? Bom, por volta de 1804, então, o Napoleão ele assume agora como imperador da França, e ele adota, então, uma política expansionista a partir disso, e procura, então, estabelecer a conquista de várias regiões ali na Europa, e estabelece, então, ele adota uma política que é a política do bloqueio continental. O que significa esse bloqueio continental? Havia um país que era rival da França, um país muito rico, que era a Inglaterra. A Inglaterra era a grande potência econômica da época,
porque foi o país que foi pioneiro da Revolução Industrial. Então, foi o primeiro país a se industrializar na Europa, e por isso, então, tinha grandes recursos, era, em termos de economia, né, uma grande potência, também em termos militares, em termos navais também, né, a esquadra naval inglesa era muito famosa também, muito potente. Então, o que o Napoleão precisava? Precisava acabar com esta hegemonia da Inglaterra, e para isso, então, adotou o bloqueio continental. O que significa isso? Significa uma espécie de um embargo econômico, onde os outros países não poderiam comercializar com a Inglaterra, né? Com a intenção de enfraquecer, então, a economia da Inglaterra. E isso, então, alguns países adotaram, outros não, como, por exemplo, vamos citar Portugal. Portugal não aderiu ao bloqueio continental, ficou ao lado dos ingleses. Consequentemente, o que o Napoleão ia fazer? Os países que não aderissem ao bloqueio continental, ele ia invadir. E foi justamente isso que ocorreu com Portugal. Mas antes da invasão da França em Portugal, a família real portuguesa sai de lá, de Portugal, e vem para o Brasil. Em 1808, isso acontece, a vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? Então, vieram para cá a família, os funcionários, biblioteca, os documentos da burocracia estatal portuguesa. Então, os portugueses vieram e estabeleceram aqui, né, um governo aqui no Brasil em 1808, então, com Dom João VI, certo? Bom, então, houve essa situação, Napoleão foi para Portugal, mas também a França, né, foi para Portugal, mas também a Rússia não aderiu ao bloqueio continental. E aí é que está o grande problema do Napoleão, porque na Rússia ele teve grandes problemas, houve esse conflito com os russos, mas o inverno russo prejudicou muito o exército de Napoleão, e eles foram, então, derrotados lá, e isso enfraqueceu, então, o exército de Napoleão, né? Então, os russos adotaram uma medida lá que era chamada de terra arrasada, onde eles retiravam todos os recursos de uma determinada região, onde o Napoleão ia invadir, e quando os soldados franceses chegavam, não tinha mantimentos, então não tinham como se manter por muito tempo naquela região. Então, também era uma estratégia dos russos, né? Depois, então, com este enfraquecimento, essa derrota do Napoleão na Rússia, houve uma aliança de alguns países ali contra o Napoleão. Por exemplo, a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Suécia também. Então, junto com a Rússia, né, fizeram então uma aliança contra o Napoleão, invadiram lá. Em 1814, então, a França foi invadida e Napoleão exilou-se na ilha de Elba, certo? Bom, a partir disso, então, nesse momento aí, o Napoleão ele é derrotado, é enfraquecido, e ele acaba saindo do governo neste momento, certo? Isso em 1814. Mas ele consegue retornar ao poder da França logo, em 1815, e tem aí o chamado governo dos 100 dias, onde ele fica apenas um período muito curto no comando, ele não consegue se fixar novamente com aquele poderio que havia naquele momento anterior, né? Então ele acaba sendo derrotado definitivamente na chamada Batalha de Waterloo, que fica na Bélgica, então, e aí então ocorre a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, certo? Bom, a figura de Napoleão é uma figura muito marcante, vamos dizer assim. Quando a gente vê alguma imagem de Napoleão, geralmente é mostrado uma imagem positiva dele, né? Ele procurava trabalhar muito essa questão da sua imagem. Então, sempre
bem vestido, empinando um cavalo, sempre com uma posição de uma liderança que tinha um grande domínio sobre a sua, né, nesse campo militar e sobre seus soldados. Então, ele sempre procurou trabalhar muito a sua imagem, né, a imagem de uma liderança positiva, uma liderança de sucesso, então, certo? Bom, então essa era alguma compilação aí de informações, né, básicas aí sobre o Napoleão Bonaparte, e até o próximo vídeo aí. Grande abraço para vocês e até mais.